Shabbat Shalom, pessoal, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar hoje. Hoje eu tô com o meu filho peludo. O nome dele é Maximiliano. Para quem não conhece, olha que focinho lindo que ele tem. E sejam muito bem-vindos a essa live. Eu quero conversar a respeito de Romanos capítulo 8. Sabe que eu tô há uns dias com essa palavra na mente. Que palavra maravilhosa. Então eu quero compartilhar hoje com vocês uma reflexão. Então vamos lá. Eu quero falar de Romanos 8 porque tem tantas revelações lindas pra gente. E eu acho que o principal da mensagem de Romanos é a leveza, sabe? É a leveza de servir a Deus, de servir ao Criador, porque a vontade do Pai é que a gente se aproxime dele, se alimente dele. E o Criador, a gente sabe que ele é amor, porque o amor é a mais alta frequência que existe. Então, e a partir do amor, tudo foi formado, tudo é possível, o amor tudo cura, o amor venceu até a morte, na verdade? Eu quero trazer essa mensagem hoje da leveza do relacionamento com o Criador e da leveza de como essa transformação é possível na vida da gente, sempre pelo amor. Bem-vindo para quem está aqui ao vivo e bem-vindo você também que vai assistir depois essa live gravada. Que esse vídeo abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Então, no capítulo 8 de Romanos, fala assim: portanto, não há condenação aos que não andam na carne, por meio de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. É o nome do Mashiach, de Jesus, direto do aramaico. Aqui a gente vê que não existe condenação para aqueles que não andam na carne, significa os que andam no Espírito. E a gente vê em Romanos 8 falando do Espírito de Mashiach, do Espírito de Jesus. Porque a Torá, a instrução da Ruach, do Espírito da vida, que está em Yeshua HaMashiach, os libertou da lei do pecado e da morte. Em geral, a gente vê interpretações erradas colocando um peso sobre a lei, sobre a instrução, sobre a Torá, que pouca gente conhece. Mas, e traduzindo como essa lei sendo uma lei de condenação. Mas não é isso. Na verdade, quando Jesus esteve na terra conosco, em carne, que ele veio participar de carne e sangue conosco para expiar os nossos pecados, ele veio num corpo, ele teve que usar um corpo de carne pecaminosa, fadada à morte, como a nossa, justamente para vencer o pecado por nós. E a lei, a instrução, ela é para nos trazer vida e para nos proteger do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quando Paulo faz todas essas explicações, e Paulo era incrível, ele era genial, ele mostra a diferença de você servir a Deus de acordo com os preceitos dele, só que orientado pelo Espírito de Jesus. Vocês veem a diferença? Porque quem que eram os grandes perseguidores de Jesus e dos apóstolos? Justamente os religiosos, que eles estavam submetidos à mesma lei, à mesma instrução que os apóstolos. Mas os religiosos, eles não tiveram a revelação de Jesus na vida deles. Mas os apóstolos, sim. Por quê? Porque eles cumpriam os preceitos, a lei, só que orientados pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito de Mashiach. Então é aí que está a diferença. Quando a lei vira uma lei de morte e de pecado, e quando a lei vira uma lei de vida pelo Espírito de Jesus. Entenderam a diferença? Você buscar o Espírito de Jesus, buscar o Espírito de Mashiach, é trabalhoso, porque requer uma transformação interna. E Deus, sabendo dessa nossa dificuldade, Ele facilita o caminho. Ele cria um manual de conduta para a gente, para que a gente consiga, aos poucos, ir se limpando das impurezas, se limpando do pecado, para poder se aproximar dele e poder ser brindado com o Espírito Santo. Entenderam? Já que a Torá era fraca através da enfermidade da carne, Elohim, Deus, enviou seu Filho em semelhança da carne e do pecado, por causa do pecado, para que pudesse condenar o pecado em sua carne. Então, a vinda do Mashiach, a vinda de Jesus
num corpo de carne, teve um propósito perfeito, pensando na gente, pensando exclusivamente na gente. E isso é muito especial, porque existem linhas na religiosidade, principalmente algumas linhas do catolicismo que são mais rígidas, que têm a tendência de imputar uma culpa em cima de nós. Só que Jesus, ele veio em carne justamente para tirar essa culpa de nós. Por isso que você viver no Evangelho, viver na palavra como um todo, de Gênesis a Apocalipse, você viver na palavra como um todo, não é aceitar nenhum jugo de culpa. Porque pensa o seguinte, se você está num tribunal, você tem o juiz, que é o justo juiz. Shabbat Shalom. Você tem o juiz, que é o justo juiz, que é Deus. E você tem o advogado de defesa, o nosso intercessor, que a gente sabe que é o Mashiach, que é Jesus. E a gente tem o promotor, aquele advogado de acusação. Ele é o acusador, certo? Então, se você tem o evangelho na sua vida, tem o testemunho de Jesus, mas você mantém um sentimento de culpa dentro de você, se você carrega um peso de culpa, significa que você está recebendo, você está aceitando essa condenação, porque o inimigo ele sempre vai estar apontando o dedo para você, sempre. Ele sempre está nos acusando diante do Criador. Mas o nosso advogado, ele já fez todo o trabalho por nós. Só o que a gente precisa é arrumar os nossos caminhos, arrumar os nossos passos, de acordo com o código de conduta que ele deu, para que a gente vá se purificando. Entende? O nosso caminho é a purificação, porque quanto mais você se purifica, mais você se aproxima de Deus, da maravilha que Ele é. Porque os que estão na carne pensam no que é da carne, e os que estão na rua, no espírito, pensam no que é do espírito, porque a mente da carne é a morte, mas a mente do espírito é vida e shalom e paz. Porque a mente da carne é inimiga de Elohim, de Deus, pois não está sujeita à Torá de Elohim, Torá de Deus. Torá nesse sentido de instrução. Tudo que o Criador passa para a gente são instruções para a melhoria da nossa vida, para cuidar da nossa saúde. Ele criou o nosso templo. Você não acha? Não é bem plausível que ele te dê instruções de como cuidar do seu templo? Para isso as instruções, para te dar vida e vida em abundância, para te dar saúde. Ele fala para você se resguardar. Olha que pai amoroso, um pai que vira para você e fala assim, você tem que descansar, você tem que se alimentar bem, você tem que se abster da fofoca, você tem que se abster de acusar um irmão. Por quê? Porque isso você faz mal para o seu próximo, mas você faz mal para você também. Entenderam? Então tudo sempre acaba voltando para nós, tudo para o nosso bem, porque ele sabe que quanto mais a gente se purifica, mais a gente está perto dele, e ele quer a gente perto dele. E aqueles que são da carne não são capazes de agradar a Elohim, a Deus. Ora, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se verdadeiramente o Espírito de Deus habita em vocês, mas se um homem não tem a Ruach HaMashiach, o Espírito do Mashiach, esse tal não é dele. A gente tem sempre que estar vigilante de como a gente está resguardando a Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito do Mashiach. É por isso que a gente tem que estar diligente, que a gente tem que estar vigilante. E se o Mashiach Jesus está em vocês, o corpo está morto, no que diz respeito ao pecado, mas o Espírito está vivo no que diz respeito à justiça. Tudo aqui de Romanos está falando do nosso posicionamento, do nosso foco. A gente vive num mundo pecaminoso. Mais para frente, em Romanos, fala que toda a criação, isso está no verso 19, e esse verso falou muito forte comigo essa semana, porque foi um alerta para mim, sabe? Que fala assim, toda a criação aguarda e espera a manifestação dos filhos de Elohim, dos filhos de Deus. Pensem que a criação, a natureza, o mundo, que
que o Criador fez para nós, a criação toda geme aguardando a nossa manifestação no sentido de você descobrir quem você é. E a partir do momento que você descobre quem você é, a sua importância para o reino, aí você vira luz. E aí você se preenche de luz. E aí você expande essa luz. Então, lá em Apocalipse fala que toda a terra geme em dores de parto. Tudo está aguardando a gente. O mundo está aguardando pelo despertar dos filhos de Deus. Muitas vezes tem um pessoal calculando o fim do mundo e calculando o apocalipse, mas a pessoa está tão cega que ela não percebe que toda a criação reage a ela mesma. A criação, ela está esperando eu acordar e eu ver o quanto eu sou especial, eu ver o meu papel, eu encontrar o meu propósito para que eu seja um emissário de luz de Deus no mundo e para as pessoas. A criação, ela está aguardando que eu acorde, que você acorde. O mundo todo está gemendo em dores de parto para que os filhos de Elohim, os filhos de Deus, despertem. Imaginem se o mundo acordasse agora, acordasse de quem cada um é, a importância que cada um tem. Se cada um se libertasse das suas prisões agora, nesse momento, Mashiach voltava. Ele vinha, o céu abria e ele voltava. A terra ia rachar no meio, ia pegar fogo, acabava com os demônios tudo de uma vez. A criação só está esperando por você acordar, por você refletir a luz que você tem dentro de você. A criação só está aguardando que você seja a fagulha de Deus nesta realidade, nesta matéria. Pois a criação, verso 20, está sujeita à inutilidade, à vaidade, à corrupção, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a criação será liberta da escravidão da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Gente, isso aqui, Gênesis, esses dois versos nos remetem a Gênesis, porque a queda de Adão e Eva é a corrupção. Eles ganharam corpos corruptíveis, corpos mortais. E quando Deus, o Criador, fala para Adão, lá em Gênesis ele fala assim, olha para a natureza, está tudo sujeito a você. Deus sujeitou a criação a Adão, ao homem. O homem é o tutor de toda a criação, vejam isso. E à medida que o homem caiu e herdou uma natureza pecaminosa, toda a criação herdou também. Tanto que a gente vê em Gênesis que fala que a terra produzirá abrolhos, cardos, espinhos e tudo mais. Antes, a terra, ela não produzia isso. Os frutos vinham prontos, perfeitos. Tudo estava pronto e disponível. Era um grande jardim do Éden. E aí a criação caiu junto com Adão e Eva. Quando fala que a criação está sujeita à corrupção, está sujeita à corrupção porque a criação ela aguarda essa restauração nossa. Ela aguarda que os filhos de Elohim, os filhos de Deus, se manifestem em glória. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e trabalham até hoje. Os pássaros têm que trabalhar incansavelmente para colher seu alimento. As plantas, elas trabalham incansavelmente produzindo seus frutos, germinando, crescendo, morrendo, fazendo seus ciclos. A água, incansavelmente, ela continua se renovando e se limpando. Vocês entendem como tudo está fadado a manter o seu trabalho, a manter o seu papel.
enquanto os filhos de Deus estão sendo trabalhados e preparados até que todos se manifestem. Olha só isso. Eu quero ler uma coisa. (34) Quem nos condena? É o inimigo de nossas almas, certo? Mas o Mashiach, Jesus, morreu e ressuscitou, e está à direita de Elohim, de Deus, e ora por nós. O que me separará do amor do Mashiach, de Jesus? A tribulação, ou a prisão, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada disso. Sabe por quê? Porque ele nos dá vida no Espírito. É o Espírito da vida. A morte do corpo, toda a criação caiu e herdamos esse corpo corruptível, mas, na verdade, esse corpo é um veículo para a gente. É um veículo para a nossa alma e para o nosso espírito. Por isso que você não pode, muitas vezes, você se prender às dificuldades que o corpo te impõe. E à medida que você vai compreendendo o seu corpo e vai compreendendo a função da sua alma, do seu espírito, a sua grandeza, você percebe que as dores do seu corpo, as suas limitações, são sinais, são respostas das suas dores internas, das suas questões internas que você tem que responder, que você tem que resolver. Eu vejo por mim, eu tratei enxaqueca por muitos anos. Eu comecei a ter enxaqueca depois que meu primeiro menino nasceu, então meu menino já vai fazer 18 anos, e eu comecei com enxaqueca a partir do nascimento dele. E eu fiz de tudo. Eu consultei diversos neurologistas, eu fiz muitos tratamentos, eu tomei muito remédio. Eu primeiro achava que era alimentação, é o açúcar que me dá problema, é a gordura, porque é o fígado e não sei o que, e é o sono, é o nervoso, é o estresse, intolerância à lactose, por aí vai. Gente, foram 17 anos fazendo tratamento, tendo muitas crises, e isso impactando muito na minha vida. Só que apenas com o entendimento da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e a compreensão que ele foi me dando ao longo desses anos do que é a minha alma, do que é a minha mente, do que é o meu espírito, de qual é o meu papel e do que é o meu corpo, que eu encontrei a causa da minha enxaqueca. É mental, é emocional. Eu mesma provoquei a minha dor. Então, talvez você tenha uma dor aí, algum problema, e a gente fica procurando a causa desses problemas fora da gente. A gente fica procurando as razões fora da gente, mas está tudo dentro da gente. Nós temos um reino dentro de nós. Eu descobri que a razão da minha enxaqueca, a raiz das dores, estão dentro de nós. E quando eu tive consciência disso, sabe o que aconteceu? A enxaqueca sumiu. Eu comecei a conseguir curar as minhas crises simplesmente com meditação, respiração, consciência da dor. Eu vivia tendo que tomar muito remédio, gente. Eu tinha uma enxaqueca muito forte. Mas a partir do momento que eu tomei consciência disso, compreendendo e fui sendo gentil comigo mesma, eu mudei meu pensamento. Mas por que você está sofrendo? Poxa, olha a dor que você está infligindo, não precisa de nada disso. Gente, as minhas enxaquecas foram sumindo. Então, a raiz de tudo está dentro de nós. E esse capítulo de Romanos, já tem uma semana que eu estou só nele. E quando ele fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, significa que tudo está aguardando por nós, por mim e por você. Por mim e por você. Inteligência espiritual
é esse equilíbrio de você ser um servo livre. Livre. Você é livre para quê? Você é livre para adorar ao seu Criador. Porque o que nos escraviza não são os preceitos. O que nos escraviza é o pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe um conceito torcido que nós fomos ensinados a pensar assim, de que a liberdade é você não obedecer a nada. Só que quando você banca o filho rebelde, Satã botou uma coleirinha em você. Você virou escravo dele. Você virou escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. E o que Deus quer dar pra gente? Vida. E vida em abundância. Entenderam? Essa semana eu tô lançando o e-book do curso A Outra Face da Bíblia, que foi uma bênção, foi maravilhoso, com um conteúdo rico, esclarecedor. Então, para quem não teve a condição de adquirir o curso, eu vou estar disponibilizando o e-book baseado nesse curso. Uma venda individual, você pode comprar só o e-book, um preço bem acessível, que será um primeiro contato com esse conteúdo maravilhoso. Quem adquirir o curso vai receber o e-book como complementar, então vai ganhar o e-book. Mais pessoas, mais alunos entraram e o pessoal está impactado. Teve um aluno que falou que ele está na primeira aula ainda, então o curso ficou com 4 aulas. Ele está na primeira aula ainda e ele está assistindo a primeira aula pela segunda vez. E ele achou muito profundo, com muito conteúdo. Se você quiser dar um passo à frente para melhorar o seu relacionamento com o Criador, conhecer mais da palavra dele e receber o novo da palavra na sua vida, é um convite para você conhecer o curso A Outra Face da Bíblia. Fora isso, eu tenho um grupo de estudo da Torá, que eu ensino o método de estudo milenar hebraico, que o próprio Jesus estudou, que ele foi ensinado dessa forma também, que ele frequentou a escola, tá? E fora isso, eu dou um enfoque mais amplo no estudo das Escrituras. A gente não vai ficar apenas na visão tradicional da escatologia, porque nós somos discípulos do século XXI, a gente tem uma curiosidade aguçada, a gente tem uma inteligência diferente, então a gente precisa de mais. Lá eu abordo outros assuntos da atualidade, os avanços da tecnologia, os avanços da ciência, tudo conjugado com a revelação das Escrituras. É muito profundo, é um estudo bastante detalhado e que vai mudar a sua mente e vai mudar a forma como você enxerga a Bíblia, enxerga a vida, como você vai se relacionar com Deus, com Jesus. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês me ouvirem. Eu agradeço demais a presença de vocês. Uma live rapidinho. Espero que vocês tenham recebido toda essa energia boa que eu tô sentindo, eu e o Max. Que vocês tenham um sábado abençoado, maravilhoso, assim como tá sendo o meu, tá bom? Que vocês estejam em paz, aproveitem o dia, amem as pessoas, os seus próximos, amem a família de vocês, vivam felizes, plenos, completos e descansando, principalmente, descansem no Senhor, descansem em Yeshua HaMashiach, em Jesus. Esse é que é o principal, porque Ele é o Senhor do Shabat, Ele é o Senhor do sábado, o Adon HaShabbat. Ele é o nosso descanso. Tenham isso em mente, tá bom? Um beijo, Shabbat Shalom, um excelente sábado. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Tchau.